Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 206 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 581, 582 e 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 581, consolidado, que para fins do item 3 do artigo 580, que trata sobre a contribuição sindical patronal, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme a localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. As primeiras observações que gostaríamos de fazer a vocês é justamente que a contribuição sindical, seja ela patronal ou dos empregados, tornou-se facultativa e só pode ser descontada daquelas empresas ou empregados que tiverem se manifestado expressamente concordando com essa retirada de suas remunerações. Não havendo essa autorização expressa, não há falar em desconto da contribuição sindical patronal e nem mesmo da cobrança a respeito da mesma. Passada essa informação, temos que o artigo 581 da Consolidação das Leis do Trabalho nos informa que para o cálculo dessa contribuição sindical patronal, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, ou seja, aquele capital social integral terá parte dele atribuído pelas empresas às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal. Então, tendo sucursais, filiais ou agências que estejam fora da base territorial da entidade sindical patronal, as empresas
atribuirão parte do respectivo capital social às sucursais, filiais ou agências. Sobre cada tópico haverá o recolhimento da contribuição sindical patronal, ou seja, um recolhimento da contribuição sindical patronal para o estabelecimento principal e um para cada uma das sucursais, filiais ou agências, desde que estas filiais, sucursais ou agências estejam localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal. Nesse sentido, a empresa fará, se concordar em contribuir, a sua contribuição sindical patronal fracionada de acordo com o capital destinado às suas sucursais, filiais ou agências e o capital social do estabelecimento principal, partindo, portanto, essa contribuição sindical entre todas estes estabelecimentos do empreendimento empresarial principal. Esta partição será feita na proporção das correspondentes operações econômicas da empresa e dos seus estabelecimentos sucursais, filiais ou agências. Deveria também, com base no artigo 581, a empresa fazer a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme a localidade da sede da empresa, sucursal, filial ou agência. Por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que impede a ingerência do poder público sobre as entidades de classe, esta comunicação às delegacias regionais do trabalho deixou de ser necessária para os termos impressos no artigo 581 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 581 seletista, desta feita através de seu parágrafo 1º, que quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma das atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. A hipótese aqui é quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante. Haverá, então, a incorporação de cada uma das atividades à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria. Vamos levar de novo como exemplo o caso de uma empresa que tenha tanto a vigilância patrimonial como a vigilância de carro forte, tendo duas atividades, nenhuma delas sendo preponderante uma sobre a outra, haverá, portanto, a contribuição sindical destinada a duas entidades de classe diferentes, ou seja,
o Sindicato dos Vigilantes Patrimoniais e o Sindicato dos Vigilantes de Carro Forte ou de vigilância de transporte de valores, de acordo com a nomenclatura que deve ser assumida por cada entidade de classe. Então, ela faria 2 recolhimentos de contribuição sindical patronal. Um para o Sindicato das Empresas de Vigilância Patrimonial e outro para o Sindicato das Empresas de Vigilância por Carro Forte ou Transporte de Valores. Neste caso, os capitais sociais deverão ser divididos entre as atividades, não havendo nenhuma preponderante sobre a outra, e as contribuições deverão ser efetivadas de acordo com a parcela do capital social que se destina a cada uma das 2 atividades. Ou, se uma empresa tiver mais de 2 atividades, sobre todas elas haverá essa distinção. Diz o parágrafo 2º do artigo 581 da Consolidação das Leis do Trabalho que entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. Então, a atividade preponderante é aquela atividade que, embora a empresa desenvolva outras, é a que mais se justifica pelo empreendimento empresarial e pela produção que ela se apresenta destinada. Por exemplo, nós temos o caso de uma empresa que produz pães e biscoitos, mas tem também a atividade de transporte desse material ou de outros materiais atribuídos a terceiros que contribuem de igual maneira para o desempenho da atividade principal, que é o fabrico alimentar de pães, bolos e biscoitos. Então, nesse caso, a atividade preponderante da empresa é justamente o fabrico de pães, bolos e biscoitos e, portanto, ela será considerada como a atividade principal, embora a atividade de transporte contribua também para o desenvolvimento da atividade de fabrico de pães, bolos e biscoitos. Portanto, o fabrico de pães, bolos e de biscoitos é a atividade preponderante da empresa, de acordo com o que resuma do artigo 581, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram previamente e de forma expressa o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Portanto, se os empregados eles manifestam a sua concordância com a contribuição sindical,
os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento dos empregados relativa ao mês de março de cada ano. Então, a folha de pagamento é relativa ao mês de março de cada ano, que é paga no mês de abril, deverá ter discriminado desconto da contribuição sindical dos empregados que autorizaram previamente de forma expressa o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Nesse sentido, não basta só descontar da folha de pagamento de seus empregados. A empresa tem que promover o recolhimento daqueles valores descontados aos cofres dos respectivos sindicatos. Nos diz o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 1º, que considera-se um dia de trabalho para efeito de determinação da importância a que alude o artigo 580, inciso 1º, o equivalente. O artigo 580, inciso 1º, estabelece que o valor da contribuição sindical dos empregados é relativa a um dia de trabalho de cada um dos empregados. E, portanto, aqui no artigo 582, parágrafo 1º, vem a consolidação das leis do trabalho estabelecer o que é um dia considerado como um dia de trabalho para efeitos da contribuição sindical de todos eles. Então, nos diz o parágrafo 1º do artigo 582 seletista que considerar-se-á um dia de trabalho a jornada normal de trabalho se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo. Então, nós pegamos a jornada normal de trabalho. Aí vocês me perguntarão, professor, mas o empregado faz horas extraordinárias. As horas extraordinárias não entram no cômputo do dia de trabalho para efeitos da determinação da importância da contribuição sindical. Portanto, somente a jornada normal de trabalho, se o empregado, se o pagamento do empregado for feito por unidades de tempo, ou seja, qualquer unidade de tempo, horário, diário, semanal, quinzenal ou mensal. Qualquer seja a unidade de tempo assumida para o pagamento da remuneração do empregado, levará em consideração, para efeitos do artigo 580, inciso 1º, no estabelecimento da contribuição sindical, a jornada normal de trabalho do empregado para esse fim. Portanto, horas extraordinárias não entram nessa composição. Considera-se ainda um dia de trabalho o correspondente a 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Então, o empregado, estando a receber a sua remuneração por tarefa, empreitada ou comissão, para efeitos da contribuição sindical, será considerado um dia de trabalho o correspondente a 1/30 da quantia que ele percebeu no mês anterior. Então, ele recebeu
um valor a título de remuneração por tarefa empreitada ou comissão no mês anterior, sobre esse valor será considerada a quantia necessária para o estabelecimento da sua contribuição sindical. Nos diz o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através de seu parágrafo 2º, que quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 da importância que tiver serviço de base no mês de janeiro para a contribuição do empregado à Previdência Social. Aqui cabe uma observação bastante interessante e pertinente, porque o parágrafo 2º do artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho aventa os casos em que o salário for pago em utilidades. Todavia, o artigo 82 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já foi objeto de estudo nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, determina que o valor em espécie deve ser superior a 30% do valor integral da remuneração. Portanto, não é possível que o salário seja pago somente em utilidades. Há que haver pelo menos 30% de salário pago em espécie, para que seja possível também o restante da remuneração ser administrada ao empregado através de utilidades. Nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical corresponderá, portanto, a 1/30 da importância que tiver servido de base no mês de janeiro. Aqui já é no mês de janeiro. Nós vimos durante todo esse estudo do artigo 582 que a contribuição sindical para os empregados que autorizarem a sua retirada de suas remunerações será relativa ao mês de março de cada ano. Então, a contribuição sindical para os empregados que autorizem de forma prévia e expressa o seu recolhimento terá como base o mês de março de cada ano. Nesse caso, e no caso do empregado que recebe pagamento por tarefa empreitada ou comissão, a base não será o mês de março de cada ano, mas sim, no caso, como já vimos, da remuneração ser paga por tarefa empreitada ou comissão, o correspondente será a 1/30 da quantia percebida no mês anterior. E agora, no caso do salário pago com utilidades, ou nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 da importância que tiver servido de base no mês de janeiro, agora é no mês de janeiro,
para a contribuição do empregado à Previdência Social. Então, são 3 hipóteses de incidência mensal diferente previstas neste artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que o ambiente geral corresponde ao mês de março. E as outras 2 hipóteses são exceções a essa regra, de acordo com a modalidade de remuneração destinada ao empregado. Nos diz o artigo 583 da Consolidação das Leis do Trabalho que o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetivado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. Aqui nós temos então mais 2 hipóteses de recolhimento diferente daquele geral que tem como base o mês de março. Nesse caso, o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetivado no mês de abril de cada ano. Então, todo mês de abril de cada ano, o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetivado. E o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observado a exigência de autorização prévia, portanto, somente será feito esse recolhimento da contribuição sindical quando houver autorização prévia e expressa do trabalhador, seja ele avulso, seja ele agente ou trabalhador autônomo e profissionais liberais, será realizada no mês de fevereiro. Não existindo essa autorização prévia expressa, não poderá ser feito o recolhimento da contribuição sindical. Referente a essas modalidades de trabalho. Nos diz o artigo 583, desta feita no seu parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, que o recolhimento obedecerá ao sistema de guias de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho e Emprego. Por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não há mais a oportunidade de o Ministro do Trabalho e Emprego expedir instruções para o recolhimento das contribuições sindicais. Esse recolhimento das contribuições sindicais hoje obedece ao sistema que as próprias entidades de classe movimentam junto ao sistema bancário nacional. E, portanto, ali estará estabelecido, através destes convênios, qual a modalidade de expedição de guias ou de movimentação financeira relativa às contribuições sindicais, não valendo mais a regra do parágrafo 1º do artigo 583 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Nos informa ainda o artigo 583 seletista, através de seu parágrafo 2º, que o comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato. Na falta desse, à correspondente entidade sindical de grau superior e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui não é uma ingerência sobre a vida própria das entidades sindicais, apenas estabelecendo o destino do comprovante de depósito da contribuição sindical. Lembrando sempre que os tratados plurais de trabalho, sejam convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, poderão livremente estabelecer as normas relativas ao comprovar do depósito da contribuição sindical. E nesse caso, não vale a regra do parágrafo 2º do artigo 583 seletista para autorizar essa comprovação, valendo, pois, a regra dos pactos plurais de trabalho e mesmo até dos convênios propriamente firmados, uma vez que a própria entidade bancária poderá remeter ao ente sindical a cópia do recolhimento procedido por aquela empresa com relação à contribuição sindical de seus empregados, trabalhadores avulsos, profissionais liberais que estejam sob sua guarda e que tenham autorizado expressamente a esse recolhimento. Então, a regra do parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 583, ela não tem mais obrigatoriedade, podendo até ser assumida em seus ditames, mas não com a obrigatoriedade que antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 existia. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 206 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar aos que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.